Oi gente, prazer, meu nome é Bárbara, sejam bem-vindos ao meu canal. E esse primeiro vídeo eu tô fazendo pra meio que dar uma introdução ao assunto, tema de estudos, faculdade, que é algo que eu pretendo falar aqui. E como eu sei que vão perguntar, porque sempre quando a gente fala sobre esse assunto perguntam sobre o cursinho e tal, eu resolvi fazer meio que essa introdução, falando da minha época de cursinho e do sofrimento que foi nele. Rindo, mas é verdade. Primeiro eu queria iniciar o vídeo falando que esse não é um vídeo de como passar em medicina, as técnicas certas de estudo, aquela ladainha toda lá, porque isso não existe, né? Vou falar como foi a minha experiência, mas a sua experiência pode ser totalmente diferente da minha e dá tudo certo. E também lembrar que essa caminhada, né, pro vestibular, independente do curso que for, ela não depende só de você, a gente sabe que tem muitos privilégios envolvidos e a meritocracia não existe. Eu decidi que eu queria fazer medicina no segundo ano do ensino médio, mas eu não comecei a fazer o cursinho no terceiro ano. Eu comecei a fazer depois que eu saí do ensino médio. Eu fiz 2 anos de cursinho, um ano eu fiz uma etapa e eu fiz o extensivo deles, e o segundo ano eu fiz no ângulo, que foi o curso para medicina, o cursinho para medicina. Na verdade eu não queria fazer esse destinado para medicina, mas era o que tinha, né? E ambos eu fiz porque foram as bolsas que eu consegui nos lugares. E também são cursinhos muito bons. Qual eu prefiro deles é um pouquinho difícil de falar, porque como eu falei, eu não fiz exatamente o mesmo cursinho, né? Quer dizer, o mesmo tipo, né? Porque na etapa eu fiz o extensivo e no ângulo eu fiz a turma medicina. Então no ângulo eu tinha um suporte maior de aulas, mas ambos os cursinhos têm pontos positivos e negativos. No etapa eu gostava muito das aulas de exatas e biológicas. Humanas eu não curti tanto e o material também. Não sei se desde então eles atualizaram, eu fiz em 2017. E eu gostava muito do plantão da etapa, principalmente de redação. Foi o que me ajudou demais no primeiro ano, porque eu tinha aquela noção básica dos vídeos da Débora Ladim, mas que são ótimos, mas eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu não tinha focado muito, então eu tinha visto pouquíssimos vídeos e era isso que eu sabia. Quanto ao treino, o que eu usava mais realmente era o plantão, que foi sensacional pra mim. Quanto ao ângulo, eu tinha uma quantidade maior de aulas, né, como eu falei. Eu tinha das 7 a quase as 2 horas, e de terça e quinta eu tinha aulas à tarde, que era filosofia e sociologia, e umas específicas para a segunda fase de medicina, que eram questões mais focadas para física, química e biologia. Isso mesmo. E no ângulo era tipo integral, né? E eu também tinha aulas aos sábados. Na verdade, na etapa eu tinha um reforço pra medicina, né? Pra quem queria medicina nos sábados, mas eu não fui. Mais pra frente eu vou explicar o porquê. Então as diferenças meio que do cursinhos eram essas de tempo. E no ângulo eu gostava muito das aulas, dos professores. O plantão também, eu não curti muito os plantonistas que eu tive no início, na unidade que eu ia de redação. Então eu tive que fazer outras coisas por fora para corrigir as minhas redações. Quanto ao que eu fiz por fora, na verdade, foi o que eu assinei o Estude. O Estude eu usava muito como para as matérias que eu tinha aula e eu não entendia muito bem, para as matérias que eu tinha mais dificuldade, e principalmente no segundo ano, que eu usei para corrigir redação do Enem por lá. E eu super indico essa plataforma. Inclusive, para quem não tem condições de bancar o cursinho presencial, que é algo extremamente caro, né? Com a bolsa às vezes ajuda, mas mesmo assim não é acessível para todo mundo. Eu acho que vale a pena. As aulas são muito boas mesmo. Eles têm exercícios, deve ter até aumentado a quantidade de exercícios, né? Que já tem 2 anos que eu não acesso essa plataforma. Mas quanto à correção de redação, eu acho sensacional e me ajudou muito. Era super completa mesmo. E também, né, claro, eu tive a ajuda de muitos amigos. No primeiro ano, né, de cursinho, a Mari, uma amiga minha, que também já faz média, ela passou antes de mim, ela me ajudou muito, principalmente com essa questão de vestibular, né, que eu tinha feito só no terceiro ano e eu não tinha muito noção das coisas, assim, mas ela foi uma pessoa essencial, ainda é, né, muito minha amiga, mas assim, nesse primeiro ano ela me ajudou muito mesmo, e também os meus amigos que faziam junto, os amigos fazem muita diferença, né? Não que no cursinho seja o melhor ambiente para fazer amigos, porque a gente não tem tempo, né? Mas foram amigos que eu já tinha feito na escola e que eu conheço melhor e me ajudaram muito. E no segundo ano, uma amiga minha
maravilhosa também, a Ana Beatriz, que ela faz História na USP, e ela me ajudava muito com correção da redação também, principalmente algumas também com o tema FUVEST, Nesp, Enem, e ela me ajudou demais, demais, demais. Muito obrigada, amiga. Sério, essas pessoas foram essenciais e fizeram toda a diferença. Bom, quanto à questão de dicas de estudo e como eu estudava, né? Bom, no primeiro ano eu tive meio que tirar, né, o atraso das coisas. Eu fiz ensino médio em ETEC e algumas matérias eu não tinha visto, então eu aproveitei esse primeiro ano, né, para realmente tirar esse atraso. Então foi um desses motivos que eu não fui para essa revisão, tinha esse reforço para medicina no etapa no sábado, porque como faltava muita coisa para eu aprender, eu sentia que eu podia utilizar esse sábado de uma forma melhor. Ou seja, estudando essas matérias que eu tinha visto na semana, né, durante as aulas, e eu via que eu tinha mais dificuldade, fazendo mais redação, dando uma base melhor para mim. Já no segundo ano, né, eu continuei vendo todas as aulas, na maioria das vezes, né, não vou dizer todas, mas eu buscava ir em todas as aulas e fazia muito exercício. Eu nunca fui uma pessoa muito de estudar por livros, porque eu demoro muito lendo livro, então eu sentia que às vezes eu perdia muito tempo. Eu recorria pro livro mais quando eu tava com muita dificuldade no assunto, e eu sabia que no livro eu ia ter as informações que eu precisava, no caso mais de humanas e biológicas mesmo. Mas na maioria das vezes, nos 2 anos de cursinho que eu fiz, o que eu mais usava, sem ser as aulas, fazer os exercícios, era o plantão. Acho que a gente não pode deixar a dúvida acumular, e os plantonistas acabam ajudando muito a gente, né? Porque por mais que a gente leia a teoria no livro, às vezes a teoria tá na nossa cara, mas a gente não tá vendo um problema que às vezes é de outra parte, é um problema de interpretação de questão, etc. Tem N motivos. Então os plantonistas foram essenciais, os de exatas, humanas, tipo, nossa, plantonista de filosofia e sociologia, antes da segunda fase da Unesp me ajudou muito, muito mesmo, porque eram matérias que eu não ia muito bem. Então ele me ajudou muito, inclusive acredito que foi essencial para minha nota em humanas, para obviamente né, eu ter passado, porque não eram matérias que eu tinha muita habilidade. Quanto aos exercícios que eu comentei, né, eu acho que é muito importante a gente fazer muitos exercícios e corrigir, obviamente, né, tirar as nossas dúvidas, porque muitas vezes a gente sabe o conteúdo, ou acha que sabe o conteúdo, e na hora de fazer o exercício, né, não consegue. E também eu acho que isso prepara muito para o vestibular, porque dependendo do vestibular, é bem padronizado o tipo de exercício, as matérias que caem. Então, se você já tem essa base de antes, isso facilita e pode te dar uma confiança maior na hora da prova. Também tem a questão dos vestibulares, simulados, provas antigas, né? Eu fazia muito, principalmente simulado. Eu buscava em todos os simulados que tinha, né? Eu sou de São Paulo, então eu prestei Unicamp, Unesp, FUVEST, Enem, primeiro ano FAMEMA, mas no segundo ano eu não prestei FAMEMA. E Unifesp também. Não sei se eu falei, mas eu prestei ela também. Então, quando chegava na prova, se você já tinha feito pelo menos algumas vezes, uma, duas que seja, né? Mas mais vezes, quanto mais melhor, você já tem uma noção de como aquela prova vai ser. Eu acredito que isso auxilia muito no nervosismo, para você não ficar tão nervoso de aquilo ser algo novo. Além disso, né, a padronização de algumas provas. Alguns vestibulares têm uma quantidade de questões que sempre caem, os temas que sempre caem, então fazer prova e fazer exercício é algo que eu acredito essencial, e eu fiz muito, principalmente, né, a questão dos simulados, e aí quando dava tempo eu imprimia umas provas antigas, né. Como eu tinha o cursinho, eu tinha o privilégio de fazer os simulados lá, era uma boa ideia, mas se você não tem cursinho, é muito bom você, se você não puder imprimir também em casa, fazer no computador, simular realmente as condições de prova, né, não sair ou cronometrar o tempo, para que você já esteja habituado com essa atmosfera de prova. Sobre as redações, eu fazia bastante, e eu acredito que o melhor jeito de fazer redação é treinar. Por mais que tenha a parte da teoria, né, o melhor jeito é você fazer muitas redações de muitos temas e sempre cronometrando o tempo, né? Porque não adianta nada você fazer uma redação incrível em 3 horas, porque você não vai conseguir aplicar isso no vestibular. Ou se você aplicar isso no vestibular, você não vai fazer as outras questões. Então é muito bacana você fazer muita, e a importância também está na correção. Porque a correção vai te ajudar muito. Então, se você tem a privilégio de fazer um cursinho, tem um corretor bom, usa e abusa disso, né? Se você não tem, procura serviços online ou de corretores, às vezes vestibulandos, né, que passaram no vestibular,
dão aulas e podem ajudar, pode dar dicas, pode corrigir. Isso são coisas muito valiosas. E também serviço na internet, como eu fiz com o Estude e também outras plataformas. Então, redação é treinar, cronometrando tempo, diversos temas. Ai, mas eu não tenho habilidade com esse tema. Treina, porque se cair você não tem habilidade, você vai fazer o quê? Tem que treinar, né, gente? Não tem o negócio. Vestibular não nos dá escolha, entendeu? Infelizmente. Então, o negócio é sentar e fazer na medida do possível, né? Muita gente faz simulado e não corrige. Gente, não vai adiantar muito simular o negócio da prova e não entender o que você errou, né? Tem que usar a cabecinha. Então, assim, fazer o simulado e corrigir. Ah, eu sei que demora, eu sei que é cansativo, mas às vezes divide. Ah, segunda eu vou corrigir. Você fez simulado no final de semana. Segunda, matemática e física. Terça, quinta, história. Terça, física, história, etc. Corrige, senta. Ah, essa eu errei por bobeira, porque eu não li direito. Ok. Ah, essa eu errei porque eu não sabia a teoria. Senta e estuda. É isso, porque não adianta nada fazer o simulado e você errou, e aí, por exemplo, cai no vestibular uma questão semelhante, ou uma coisa que vai cobrar aquele erro seu e você não estudou. Óbvio que tem o fator, né, da gente pode esquecer, mas tem que sentar e estudar, não tem outra escolha. Então, faça simulados, faça muitos exercícios, mas corrija, entenda porque você errou, use e abuse de plantonistas, etc. Corrija. Outra dica que eu quero dar, na verdade a última, é saber as suas condições, saber como você está no quesito estudo. Saúde mental também é muito importante e se planejar, né? Óbvio que quando a gente começa o primeiro ano de cursinho, independente do curso que você vai prestar, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer aprender tudo e às vezes a gente vai ter um monte de coisa e a gente fala, meu Deus, eu preciso aprender, a gente fica ansioso. E assim, não dá pra fazer tudo, né? Eu passei no vestibular sem saber tudo, eu passei no vestibular sem gabaritar as provas, então assim, a gente tem que ter um pouco de noção. Na hora do estudo, por exemplo, você vai negligenciar a matéria? Não, você não vai negligenciar a matéria. Por que eu falo isso? Muitas vezes as pessoas sabem muito de uma matéria e elas não estudam ou não fazem exercícios dela por achar que já sabe. Só que você saber o conteúdo e saber fazer as questões de vestibular é um pouco diferente. Muitas vezes tem a questão da interpretação, isso pega muito. Então tem que estudar, só que você também vai usar a cabecinha, né? Por exemplo, se você tem mais dificuldade em física, sei lá, eletromagnética, e você tem mais facilidade com história do Brasil, vai estudar os dois, mas em proporções diferentes, né? Você vai se dedicar mais às aulas de física, a fazer uns resumos melhores, ler o livro, fazer mais exercícios, para que aquilo realmente você aprenda, né? Eu sei que tem dificuldade, nem sempre a gente vai, nossa, estudar e aprendi tudo, sei tudo nessa matéria. E infelizmente não é assim, mas é importante ver as matérias e ter um pouco, também como eu falei, a noção da questão da sua saúde mental. Se você não está num dia muito bom, aconteceram coisas fora do seu estudo, fora do cursinho, você não está conseguindo estudar muito, não adianta você ficar se forçando. Você tem que fazer, por exemplo, nesse dia eu tô mal, faz matérias que você gosta mais, para que você não perca um dia de estudo. Ou se você realmente está de um dia mal, você não consegue estudar, não estuda, se respeite, entendeu? Porque muitas vezes você vai ficar forçando, você vai perder um dia de estudo, você não vai melhorar, você não vai relaxar, não vai facilitar a sua melhora com a sua saúde mental e você não vai ter aprendido direito aquele conteúdo. Inclusive, quem tiver a oportunidade de ir a um psicólogo, ter um acompanhamento, é realmente essencial, porque o vestibular é algo que, né, não é fácil. Eu não tive, no cursinho, no ângulo, tinha um acompanhamento psicológico, então podia usar, mas eu acho que muitas vezes esse psicológico é algo que atrapalha muitas outras pessoas. Então, se você pode, se você vê a necessidade, você tem condições, não deixe isso pra depois, porque muitas vezes você pode saber o conteúdo, mas ansiedade, nervosismo é algo que te atrapalha muito na hora da prova e não adianta querer resolver, né, na boca do vestibular tomando um remédio aleatório, sabe? Faça terapia, vá se cuidar antes, eu acho que isso é algo que as pessoas têm que priorizar, né? Bom, agora é falar dos resultados, né? O que aconteceu? No primeiro ano eu não passei para a segunda fase alguma, né? Primeiro ano de cursinho, né? E aí no segundo ano, mas eu já tinha melhorado bem da questão de notas e tal, mas também não estava tão perto. Continuei estudando bem, fazendo tudo que eu falei para vocês. E aí eu passei para a segunda fase da Unesp e para a USP Bauru, ambos no curso de medicina. Ia prestar a Unifesp, né, que meio que é uma segunda fase, mas a sua primeira fase eles consideram o Enem. Não passei para a Unicamp e, como eu falei, eu prestei a FAMEMA só no primeiro ano de cursinho, fui muito mal, não gostei da prova, não prestei de novo porque eu achei que seria dinheiro jogado fora. Esqueci também, eu prestei a UEM em Maringá, né, Universidade Estadual de Maringá, e eu prestei nos 2 anos, mas eu não passei.
em nenhum dos dois. E é uma prova bem diferente, eu não treinei muito no primeiro ano. No segundo ano... Eu não sei. Eu acho que eu prestei só no primeiro ano ou no segundo. Acho que eu prestei no 2, mas whatever, não passei. É isso que importa, né? Eu não passei. E aí, bom, eu fiz o Enem, né? Depois eu fiz a Unifesp e a segunda fase, as segundas fases são perto, né? Exceto da FUVEST, que foi lá pra janeiro. Então, assim que passou para a segunda fase, eu descobri que eu tinha passado para a Unesp, eu foquei muito. Então, pelo fato da Unesp e da Unifesp serem feitos pela Unesp, facilitou um pouco o estudo, a questão do estilo de questão, mas eu continuei fazendo prova antiga, era o que eu fazia. Eu ia nas aulas, assim, que era correção de exercício, era bom que revisava bem a matéria, e aí à tarde era só prova antiga, era a única coisa que eu fazia e claramente corrigia e ia no plantão. Quanto à FUVEST, né, eu fiz a prova da Unesp e aí depois eu tive dezembro e o comecinho de janeiro para estudar. Continuei fazendo a mesma coisa, era treinar a redação, treinar a prova antiga e revisando matéria conforme eu sentia necessidade, conforme as matérias que eu tinha errado, e era fazer prova até não querer mais. Mas aí também já é uma fase que eu vou ser bem sincera, a gente já tá muito cansado, nossa mente já tá tipo, meu Deus do céu, alguém me tira desse cursinho. Então, eu respeitei um pouco, né, assim, eu não ficava estudando extremamente mais. Eu fazia a prova, quando eu via que eu não tava bem, aí eu já parava um pouco, me respeitava, mas era sempre fazendo exercício pra estar preparado, fazia vários simulados, e acho que isso foi muito importante. Bom, no final das contas, não passei pra Unifesp, né, que eu tinha feito a prova. A minha nota do Enem, eu achei que eu tinha ido bem pelo fato da nota, mas aí chegou no Sisu olhou pra mim e falou: hoje não, amada. E aí, né, fiquei pra chamada de espera, mas depois eu vi que eu teria passado, mas eu só fiquei pra chamada de espera, não fiz a matrícula lá, porque eu tinha passado nas outras faculdades. E, gente, eu sou muito ruim de memória, então eu não lembro a nota de nada, não lembro muito quanto eu acertei. Inclusive, deixa eu já falar antes que eu esqueça, eu vou deixar aqui no box de informações um documento que a minha turma, a turma 57 da Medicina Unesp, fez com as notas de quem se dispôs da nossa sala, conforme a categoria, se é ampla concorrência, se é escola pública mais pretos, pardos e indígenas, notas, posição, etc. Tá bem legal, então eu acho muito útil. Inclusive, se você tiver um documento do tipo, sei lá, da Unifesp, da Unesp ou da USP, de qualquer outra faculdade, pode deixar aqui embaixo para os vestibulandos que estiverem assistindo. É muito útil, porque eu sei que a gente fica muito perdido com essa questão de nota, né? Então, para quem estiver interessado na Unesp, esse documento é bem legal para você se basear. Mas então, aí eu passei na segunda chamada da Unesp. Não lembro também a minha colocação. Ai, gente, eu passei, a minha mente falou assim, ai, esquece. E aí eu esqueci, né? Deixei no passado, é do passado. O que importa é sofrer agora com a faculdade, não lembrar das coisas do vestibular. Mas aí eu passei, e aí no dia que eu estava indo pra Botucatu, né, 2 semanas depois eu passei na USP Bauru Medicina. Eu, né, tive uma dúvida, mas eu não vou falar muito aqui, senão vou me estender mais, esse vídeo já deve estar bem longo, porque se tem uma coisa que eu sei falar, se tem uma coisa que eu sei fazer, é falar. Por isso que eu criei um canal aqui também, né, pra eu falar sem limites. Mas, resumidamente, eu optei pela Unesp, e assim, a melhor escolha que eu poderia ter feito, não me arrependo, é uma faculdade sensacional. Eu tenho muito a elogiar essa faculdade, inclusive eu vou fazer muitos vídeos falando sobre isso, porque eu sei que no YouTube tem pouco conteúdo. Tem o conteúdo da Laís, que é a bloguete da faculdade, maravilhosa, musa inspiradora do YouTube. Eu sei que se você passou na Unesp, você viu sim o vídeo do tour dela pela Unesp, que eu vi. Todo mundo que passou viu, é tipo, sabe, um ritual de passagem. Porque você passa, você fica louco, meu Deus do céu, quero saber tudo. Como não tem muito conteúdo, aí eu resolvi trazer, né, e falar pros próximos, né, pros próximos unespianos, pra dar uma noção de como que é a faculdade, que eu já dou spoilers, que é maravilhosa, e também de como que é o novo currículo, né, que a Unesp me mandou. Turma 57 foi a primeira turma do novo currículo. Vou falar um pouco sobre isso, falar de como é a nossa grade, etc. Inclusive, se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Vou aproveitar a quarentena para fazer esses vídeos mais falados. E quando, né, estivermos livres deste empecilho, né, que todos sabemos, pudermos sair, né, quando a vacina, meu Deus, por favor, Senhor, manda a vacina. Quando a vacina chegar, aí vai ter vlog, mostrando a faculdade e tal.
E não vai ser sofrendo em casa, né? Vai ser sofrendo lá. Mas eu prefiro sofrer lá, vou ser bem sincera. Mas é isso, eu falei bastante coisa. Se tiver alguma dúvida, pode falar aqui embaixo também, né? Eu vou responder assim. Se tiver muitos comentários, não sei se eu vou conseguir responder todas. Desculpa, gente. Mentira, eu respondo todo mundo, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil pra vocês que estão prestando vestibular, que eu sei que é uma fase bem difícil, mas, gente, tenta no máximo possível manter a mente tranquila, dá tudo certo, entendeu? E, como eu falei, cuida da sua saúde mental antes, procura cuidar de você. Isso é só uma fase. Eu sei que é fácil falar quando você já tá na faculdade, né? Eu pensava nisso, eu via as pessoas na faculdade falando, ó, ficar bonita falando que é fácil falar assim, né? A bonita já tá na faculdade, a bonita já tá lá fazendo o curso dela, já tá com a vaga garantida. Mas agora a gente vê como, tipo assim, eu sei que é um peso difícil, não estou diminuindo nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma ansiedade, porque eu passei por isso, mas eu sei que o quanto isso pode dificultar mais ainda a nossa caminhada no vestibular, sabe? Então sempre tem alguém pra conversar, pra desabafar e pensa no seu potencial. E lembra que também não depende só de você, óbvio, você tem uma parcela muito grande, né? A questão do estudo, da dedicação, mas lembra que infelizmente o vestibular não é justo, né? Então, se muitas vezes a gente não passa, não é só a nossa culpa, né? A sociedade é essa coisa que a gente conhece, né? É isso mesmo. Mas é isso, já falei demais. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!